Iniciando os aspectos gerais do continente americano. Nesse início da introdução, nós vemos que o continente americano ele se localiza totalmente no hemisfério ocidental. Vocês têm que se lembrar do meridiano de Greenwich, que é aquele meridiano central que divide a Terra em hemisfério oriental e ocidental. E mesmo com toda a sua extensão territorial, o continente americano ele fica totalmente do lado ocidental. Esse continente ele pode ser regionalizado de duas maneiras. Primeiro, se eu seguir a divisão política, né? Ele tem divisão entre a América Central, a América do Norte e a América do Sul. Se eu for me basear nos aspectos da divisão socioeconômica, eu posso ver que ele se divide em América anglo-saxônica e América Latina. Então, são duas divisões diferentes, duas regionalizações diferentes, que vão se basear em aspectos diferentes. Tá certo? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a divisão entre a América anglo-saxônica e a América Latina, que apresentam diferenças relacionadas à cultura, incluindo o idioma, e principalmente em decorrência das suas colonizações e economias. A regionalização pode ser entendida como a divisão de um grande espaço territorial, com critérios previamente estabelecidos, como político, econômico, cultural ou natural, em áreas menores que passam a ser chamadas de regiões. Cada região se diferencia das outras por apresentar particularidades próprias. Então, eles vão ter características diferentes. É isso que faz com que eles pertençam a regiões diferentes. Regionalizações. Como foi citado, houve duas regionalizações na América. A divisão política da América, que dividiu a América do Norte, a América Central e a América do Sul, compreendendo os aspectos físico-naturais. De norte a sul, temos primeiro a América do Norte, englobando apenas o Canadá, os Estados Unidos e o México. Muitas vezes os alunos eles se confundem e acham que o México não pertence, por ter uma característica totalmente diferente de Estados Unidos e Canadá. Mas a gente lembra que essa divisão ela não vai se basear nesse tipo de característica, tá bom? Ela no espaço físico, ela está mais para o lado norte, por isso ela faz parte da América do Norte. Uma menor região da América temos a América Central, que compreende territórios continentais e insulares, em forma de ilhas, respectivamente chamados de América Central Continental e América Central Insular. São a parte da América Central que pertence ali, está no bloco de terra continental, e a parte da América Central que está nas ilhas, ali nos arredores. Na região continental, os países são maiores. Já na região insular, temos as grandes Antilhas e as pequenas Antilhas, ou seja, as grandes e pequenas ilhas. As pequenas ilhas correspondem aos territórios dependentes da Europa e da América do Norte, por exemplo, Porto Rico, que pertence aos Estados Unidos, Martinica, que é a França, Aruba, Países Baixos, Ilhas Caimã, Reino Unido, entre outras. Já ao sul, temos a América do Sul, com 12 países somados ao departamento francês de ultramar, a Guiana Francesa, que é território francês, e as Ilhas Malvinas, que é território ultramarino do Reino Unido. Considerando a divisão socioeconômica nos critérios econômicos e culturais são utilizados para tal regionalização e divisão entre a América anglo-saxônica e a América Latina. A regionalização em relação aos aspectos culturais é relacionada principalmente às características dos países colonizadores da América. Os países europeus que colonizaram a América apropriaram-se da terra dos povos originários, extraíram suas riquezas e impuseram seu modo de vida e sua cultura. Isso daí você já deve ter visto em história, né? No período colonial, das grandes navegações também.
Na cultura dos colonizadores estão incluídos a religião e o idioma. Dessa forma, na América, temos idiomas de raiz latina e anglo-saxônica, sendo variáveis para a regionalização da América, separando países que possuem língua oficial latina e anglo-saxônica. Temos um mapa aí com duas cores, separando em vermelho a América Latina e em amarelo a América anglo-saxônica. América Latina corresponde a países de língua com raiz latina, como o português, o espanhol, o francês e o italiano. Então, nesse espaço da América Latina, vão ser os países que foram colonizados por Portugal, Espanha, França e Itália. Mas, basicamente, Portugal e Espanha. O latim é uma língua indo-europeia antiga. Surgiu na região Lácio, próxima à cidade de Roma Antiga, e tornou-se a língua oficial do Império Romano, e na Idade Média foi adotada pela Igreja Católica Romana. Posteriormente, o latim deu origem a várias línguas, como o francês, o espanhol, o italiano e o português. São considerados países da América Latina aqueles que ficam do México ao sul do continente americano. Então, começa lá no México e desce até o final do continente americano, ao sul. América anglo-saxônica corresponde aos países de língua inglesa, sendo constituída pelo Canadá e Estados Unidos, ressaltando que há regiões no Canadá, como Quebec, por exemplo, que possuem também o francês como língua oficial. O termo anglo-saxões refere-se aos habitantes da Inglaterra após a vitória dos saxões germânicos sobre os bretões, que viviam na Inglaterra, entre o século V e VI. Veja a seguir o mapa de línguas oficiais da América, em que é possível compreender o destaque sobre as línguas oficiais impostas pelos colonizadores. Os Estados Unidos, por exemplo, foram colonizados pela Inglaterra e possuem o idioma inglês. O Canadá também foi colonizado por ingleses, mas possui dois idiomas oficiais, o inglês e o francês. Este último é devido à maciça presença francesa na região do período colonial. Então, temos aí o mapa. O Brasil foi colonizado por português e, por esse motivo, é o único país que fala o português. Devido à colonização espanhola no século XV, a América, em sua maioria, possui o idioma espanhol como oficial. A divisão socioeconômica da América também pode ser levada em consideração. Os aspectos econômicos que se perpetuaram até a atualidade são caracterizados principalmente pela maneira como a colonização ocorreu nesses países. Os países que se inserem na América Latina foram explorados massivamente por suas metrópoles. As metrópoles aqui são os países colonizadores, com a retirada dos recursos naturais, como metais preciosos, ouro, prata e produtos naturais. Além disso, ainda tiveram suas atividades econômicas voltadas ao mercado externo para abastecer suas metrópoles. Essa aula tem muito a ver com história, né? Quando fala ali que foram explorados massivamente por suas metrópoles, é simples você observar a história do nosso próprio país, né? Quando os portugueses chegaram aqui, quanta exploração, e nada era usado para enriquecer aqui o Brasil. Era levado para Portugal e a riqueza ficava lá. Tirava pau-brasil daqui e levava para lá. Tirava cana-de-açúcar daqui e levava para lá. Tirava café daqui e levava para lá. Tirava ouro daqui e levava para lá. Ou então, mesmo que não fosse levado para lá, mas fosse vendido, mas o dinheiro era usado pela colônia. Continuando. Como exemplo prático, temos o Brasil, que possui suas atividades econômicas e seus ciclos econômicos determinados pelas necessidades do mercado externo, e não voltados para a integração da economia brasileira, ou seja, o ciclo do açúcar, da mineração,
da borracha, do café, entre outros. Foram atividades direcionadas à exportação, não proporcionando o desenvolvimento econômico do país, mas somente o enriquecimento de poucos produtores, essencialmente de países europeus. Foi o que eu tinha acabado de dizer. O Canadá e os Estados Unidos tiveram sua colonização diferente da espanhola e da portuguesa, pois os imigrantes que chegaram a esses países foram aos poucos expandindo suas economias para o mercado interno, conseguindo se desenvolver devido a diversos fatores. Então aí nós começamos a atividade, nós temos o exercício 2, 2 e 3 para vocês fazerem agora, tá bom? Vamos lá, mãos à obra.